Fala galerinha, tudo bem? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula? O conteúdo de hoje é número racional e sua representação decimal. Já adiantando, o conjunto dos números racionais é composto por números racionais. Esses números racionais têm diferentes formas e representações. A que a gente vai trabalhar hoje é a sua representação decimal. Fiquem de olho e prestem muita atenção para não perder nada. Vamos lá, mas primeiro, o que é um número racional? O número racional, pessoal, é todo número que pode ser escrito na forma de fração, além de poder ser representado em diferentes formas, como decimal infinita periódica, inteiro e natural. Pessoal, o que ele quer dizer com um número que pode ser escrito na forma de fração? Peguem simplesmente o número 1. Ele pode ser representado em forma de fração? Pode sim. Primeiro, que só o número 1 ele é um número natural e também é um número inteiro. E por que ele pode ser representado em forma de fração e com isso ele pode ser um número racional? Porque qualquer número, pessoal, a gente pode dividir por 1, tá? E se a gente pegar o número 1 e dividir por 1, a gente não altera o valor dele. E assim a gente pode representar ele em forma de uma fração, ficando 1 sobre 1. Por isso, o número 1 também pode ser representado em forma de fração, sem alterar o valor dele. Só uma observaçãozinha, pessoal. Cada conjunto numérico, que é um conjunto de números, é representado por uma letra maiúscula diferente. O conjunto dos números racionais, utilizamos a letra Q maiúscula para representá-lo. Com isso, ele visa não confundir com outros conjuntos numéricos. Alguns exemplos de números racionais agora. Por exemplo, temos o número 0, o número 2, que são originalmente números naturais. Temos o número menos 5, o número menos 28, ou seja, números inteiros que são negativos, tá? Esses números pertencem ao conjunto dos números inteiros. Número 8 barra 2. Esse 8 barra 2, pessoal, pode se ler 8 sobre 2, ou 8 meios, tá? Ele é uma fração e ele também é um número racional. 9 barra 2, que é o 9 sobre 2, tá? O menos 5 sobre 2, olha só, uma fração que ela é negativa. Tem algum problema? Nenhum. Também é um número racional, só que no caso negativo também, tá? 0,2, aí agora entra os números decimais, tá? Não tem problema, pode ter número com vírgula. 2 sobre 5, número com vírgula também. Menos 3 sobre 5. E aí, o número decimal agora é negativo. Tem algum problema? Não tem também. Também é um número racional. Outros tipos de número racionais, pessoal. 0,11 infinito. Isso chama o quê? Um número decimal infinito periódico. Por que é periódico, pessoal? Porque tem um período. Ele tem uma leizinha que se repete. No caso, aí, quem está se repetindo? Número 1, tá? Outro exemplo, 0,356356 e assim por diante, infinito. Esse é um número decimal, periódico e infinito também. Por que é infinito? Porque ele tem esses três pontinhos, reticência. Por que ele é periódico? Porque você vê que o 356 se repete. 0,356, 356, e quando ele dá esses três pontinhos, quer dizer que ele vai se repetindo assim, tá? Vamos lá, mas aí, o que é um número decimal? Pessoal, para a gente poder trabalhar a representação decimal de um número racional, a gente tem que ter em mente, além do que é um número racional, temos que ter em mente também o que é um número decimal. Pessoal, a grosso modo, número decimal são aqueles números com vírgula, tá? Se eles são números com vírgula, por exemplo, 1,25, ou 4,5, 2,55, quer dizer que no denominador deles tem base 10, base 100, base 1000, base 10.000 e assim por diante. Tá? Então, a grosso modo, são números com vírgula, que após a vírgula tem algum número que altere o valor dele. Por exemplo, 1,0. Faz sentido eu trabalhar ele como número decimal? Não necessariamente. Por quê? Porque o 1,0, esse vírgula zero não vai alterar o valor desse 1. Tá? Porque quando o número não tem vírgula, automaticamente é vírgula zero. Tá? Então, esses números decimais são esses números que possuem algum valor após a vírgula, algum número que altere o valor dele. Qual que é o detalhe? Temos vários tipos de números decimais. Aqueles decimais finitos, tá? Por exemplo, 1,25, 4,5, 2,55. O que são esses decimais finitos? É que não tem reticências após o último número, ou seja, não tem esses três pontinhos no número, tá? Esses números que tem os três pontinhos, para ser um número racional, o que acontece? Ele tem que ser periódico, tem que ser periódico. O que é esse periódico? Pessoal, é quando ele tem alguma regrinha, algum número se repetindo várias vezes. Por exemplo, olha ali, 2,258, 258. Tem algum número, algum valor que está se repetindo? Tem o 258.
Na verdade, o número é 2,258, 258, 258, assim por diante. Por quê? Porque tem os 3 pontinhos. Indica que o número é infinito. Outro exemplo de número decimal periódico infinito. 987,2222, assim por diante. Quer dizer o quê? Essa reticência, que esses 3 pontinhos? Quer dizer que o 2 está se repetindo infinitas vezes. Tá? Então, grosso modo, o número decimal é um número com vírgula e tem vários tipos de números decimais. Tem números finitos, números decimais periódicos infinitos, e tem os não periódicos infinitos também, mas daí não é número racional. O que a gente vai trabalhar de número decimal é esses números com vírgula. Agora a parte que nos interessa muito, que é o conteúdo que a gente tem que trabalhar no referencial, que é a representação decimal de número racional. Como que acha esse valor decimal dos números racionais? Pessoal, para achar é bem simples. Você tem lá uma fração, por exemplo, um número racional no formato de fração, 2/4. Pessoal, para achar o valor decimal dele, desse número racional, é só pegar o numerador 2 e dividir pelo denominador 4. Pega o número de cima e divide pelo número de baixo. 2 dividido por 4. Simples. Qual que é o detalhe? Toda vez que o numerador, que é o número de cima, for menor que o denominador, que é o número de baixo, você vai ter que pôr 0, vírgula, e emprestar um zero lá em cima para o numerador. Ele não era só 2? Aí ele vai virar 20. Ele ficou 20 dividido por 4. Tá? 20 dividido por 4. 4 vezes quem que dá 20 ou dá bem perto do 20? 4 vezes 5 dá exatamente 20. Tá? Então, 4 vezes 5, 20. Você vai subir lá embaixo do 20, você vai subir o menos 20. 20 menos 20 vai dar 0, 0. Então, o 2 dividido por 4 vai dar exatamente 0,5. Então, esse 0,5 é o valor decimal do número racional 2 quartos, que é o 2/4. Simples assim. Então, pega o número de cima quando tiver fração, pega o número de cima e divide pelo de baixo. Pega o numerador e divide pelo denominador. Pessoal, não fugindo muito do tema, mas vou dar uma ligeira explicada do que é uma fração própria e o que é uma fração imprópria, tá? Porque eu vou estar mencionando esses termos nos exercícios, é bom que você já aprende já mais uma coisinha. Vamos lá. Primeira coisa, o que é uma fração própria? Pessoal, fração própria, pessoal, é aquela que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, que o número de cima é menor que o número de baixo. Por que ela funciona assim? Porque na criação das frações, pessoal, ela foi criada basicamente para representar pedaços menores que um, tá? Menores que um inteiro. Então, toda vez que você pegar um numerador que for menor do que o denominador, que o número de cima for menor que o número de baixo, você vai ter menos que um, tá? Menos que uma quantidade inteira. Então, por isso, recebe esse nome de fração própria. E aí, quanto que é uma fração imprópria? Pessoal, imprópria vem tipo do errado, que não está certo, ou algo em torno disso, tá? Não vou buscar definição agora, que não vem ao caso, mas imprópria, como se não foi feito para isso, tá? Quando que vai ser imprópria a fração? Pessoal, quando o numerador for maior que o denominador, ou seja, que o número de cima for maior do que o número de baixo. O que que acontece? Se for fazer a divisão de um número de cima maior do que o número de baixo, toda vez vai ter mais do que uma quantidade, tá? Como se fosse, por exemplo, 1,5, 2,8, 2,3. Você vai ter mais do que 1, sempre. Sempre que o número de cima for maior que o número de baixo, se você for fazer a divisão, vai dar mais do que 1. Por isso que é uma fração imprópria, que ela não foi feita para representar mais de uma quantidade. E aí, galerinha, após essas explicações, vamos para os exercícios? Porque não adianta só a gente ficar só na explicação, só na teoria, tem que ir um pouco para a prática. Então, sentem um pouquinho, preparem seu material e bora para os exercícios. Vamos lá, exercícios. Pessoal, dadas as representações fracionárias impróprias de números racionais a seguir, transforme-os em números decimais. Tá? Dê uma pausa aí no vídeo e já vão fazendo. Vamos lá então, pessoal. Estarei finalizando por aqui, mas posteriormente estarei fazendo a resolução desses exercícios e postando alguns outros, tá? Então fiquem ligados. Bons estudos e até a próxima!